olha, desde já bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio aqui do ano 2023 e nós trouxemos um convidado super especial, alguém que eu em particular admiro muito. Ouço e vejo desde puto, um gajo muito inteligente, um compositor tremendo, um entusiasta da poesia. E não isso é esse, mano, estou mesmo só a falar assim porque eu sou bom nisso, tipo. E também um empreendedor que eu tenho o prazer aqui de apresentar, Jimmy P. Epá, muito obrigado, já isto aqui pronto, já tínhamos estado juntos antes, né? Não dá para fingir que é a primeira vez que estamos juntos, mas obrigado pelo convite e deixa-me já dizer que é um prazer enorme estar aqui, sabendo sobretudo o papel que tu tens desempenhado na vida das pessoas, né? E acho que hoje em dia é isso que faz a diferença, né? Pessoas que têm a capacidade de impactar a vida dos outros, seja de que forma for, e tu dentro daquilo que tu fazes, nitidamente tens conseguido mudar a vida das pessoas e acho que isso... Eu estou sensível, tu não sei se sabes, eu já te disse no off, tem uma música tua, Jimmy P, que eu já menti, que eu é que compus. Ainda bem que essa música é antes do meu casamento, tá vendo? Yeah. Eu disse na dama, olha, tem aqui uma música que eu compus, que eu compus para um brother meu, Jimmy P, lá de Portugal. E eu ofereci-lhe essa letra, podia ter sido eu a cantar, mas ele gravou e foi um hit. E ela só ouvia já o som, André. Acho que ela pôs 10 mil views porque ela era bem minha panca, tá vendo? Amor, não me perguntes quem é, tá bem? Mas Jimmy P, fala-nos um pouquinho de quem tu és, porque eu sei que na banda o pessoal conhece o teu trabalho, mas tu és bem mais popular em Portugal. Nós queremos saber das tuas raízes, quem tu és, de onde é que tu vens, antes de entrarmos exatamente para aquilo que tu fazes e o tema da nossa conversa. Bem? Então, eu sou filho de pais angolanos, nasci aqui em Portugal, os meus pais são os dois de Luanda. Cresci, ou seja, parte da minha vivência aconteceu no Barreiro, onde eu tenho tanto a minha família materna como paterna. Vivi em Paris, devido à profissão do meu pai, ele era jogador de futebol, então para onde ele ia nós íamos com ele. Mais tarde sediei-me aqui no Porto e sou um artista que tem sensivelmente 15, 20 anos de carreira. Tenho 7 trabalhos discográficos editados, portanto 4 são álbuns, 3 são coletâneas, mixtapes. E tento, no fundo, acho que a minha missão e o meu propósito de vida é tocar no íntimo das pessoas através da minha música. Se por alguma razão a minha música servir de companhia ou for uma fonte de energia que as possa encorajar e que as possa ajudar em determinados momentos da vida delas, então sinto que eu estou a cumprir o meu propósito. Nice. Eu em particular, sob a tua música, é muito diferenciado da forma como tu compões e eu tive a oportunidade de assistir-te ao vivo no ensaio do show. Mano, eu fiquei extasiado, tipo, estás a ver aquela cena de, é rap, tá? Sim. Nós, em Angola, o nível de exigência por rap é inferior aos das outras músicas. Tu vês normalmente os shows, os rappers a cantarem playback total, e tudo mais. E eu fui daquele cenário de banda, vocês a ensaiarem os drums, as baterias, pianos, baixos, e tu ali comprometido com o canto, eu fiquei fascinado. Tipo, foi a primeira vez que eu tive assim, de facto, uma experiência de estar num ambiente musical. E eu também já fiz música back in the days, bem que eu não era metade do que tu és, e ainda bem que senão não estava aqui. Certo. E tipo, fiquei fascinado com o teu profissionalismo, com a tua poesia eu já conhecia, mas o teu profissionalismo. O que é que te faz encarar a música do jeito que tu encaras e colocar esse nível de exigência naquilo que tu fazes? Eu acho que no fundo há duas coisas, né? Em primeiro lugar, e é isto que eu costumo dizer às pessoas que me perguntam o que é que me fez enverdar por esse caminho, acho que tu tens que encontrar a tua paixão e aquilo que te move verdadeiramente, aquilo que te faz sair da cama de manhã, que te faz sorrir e que te faz sentir pleno. Para mim é fazer música, começamos por aí. E obviamente que eu quero ser um exemplo da excelência naquilo que eu faço, e isso passa por muita coisa. Obviamente que começa em mim e depois estende-se à minha equipa, né? E como tu viste, ali nós tínhamos, devíamos estar ali uma equipa de 7 ou 8 pessoas, que não é a equipa toda, né? Tu tinhas a banda, tinhas os técnicos, tinhas o meu road manager, portanto tens essas pessoas todas envolvidas no processo, e quanto mais pessoas tu tiveres, mais difícil é tu obteres um resultado final que seja satisfatório. Então, para eu conseguir proporcionar a experiência que eu pretendo às pessoas, é normal que eu tenha esse nível de exigência, porque eu exijo-me ser exemplar, exijo-me ser
perfeito, entre aspas, naquilo que eu faço, mas também exijo isso das pessoas que estão à minha volta, porque a verdade, se olharmos friamente para as coisas, eu estou a vender um produto ou um serviço, né? Então, quero ter a certeza que as pessoas que compram o serviço concerto de Jimmy P, no final desse concerto dizem, porra, valeu mesmo a pena pagar esse combo, estás a ver? E então, eu tenho esse nível de exigência, sobretudo comigo, né? E tento ser sempre excepcional naquilo que eu faço. E depois estendo isso à minha equipa, que é para isso se traduzir num resultado. Isso também torna claro que o cachê do Jimmy P é diferente, porque imagina, se tu tens 8, 9, 10 pessoas numa equipa e esse pessoal está a trabalhar para a tua música, na hora de levar o Jimmy P para a festa, tu tens de desembolsar, porque a qualidade exige isso. Eu, por exemplo, costumo sempre dizer, tu não podes deixar que os clientes coloquem preço no teu produto. Certo. Porque no final das contas, tu sabes aquilo que tu estás a fazer, os inputs que tu estás a colocar e a qualidade que tu queres entregar no final. Sim. E eu não sou apologista de descontos por conta disso. Eu acho que os descontos, eles diminuem de certa forma a qualidade do nosso produto no final. Obviamente. Houve alturas da minha vida, obviamente que isto é um processo de aprendizagem, e então houve alturas em que eu queria vender muitos espetáculos e se calhar tinha um promotor que dizia, olha, vou-te comprar 4 ou 5 shows para obter esse tal desconto, estás a ver? Hoje em dia eu penso de maneira diferente, porque ao tu fazeres isso, tu acabas por te desvalorizar de certa forma. Então hoje em dia eu penso, eu estipulo o meu valor e não quero que ninguém me pague menos do que aquilo que eu acho que mereço, estás a ver? Porque eu sei o que é que eu estou a trazer e que proposta artística, neste caso, e o valor que ela tem. Por isso é uma decisão racional e consciente que eu tomei juntamente com a minha equipa, que é daqui para a frente, ou foi uma decisão recente, que é o que nós representamos é isto. Essa é a nossa marca, isso é o que nós somos. E quem nos quiser comprar tem que pagar esse valor. Isso vai muito para a cena dos descontos, Black Fridays e saldos e tudo mais. As pessoas às vezes não entendem e têm esse comportamento de comprar em saldos e não percebem que quando algo está em saldo, tu estás na verdade a ajudar o vendedor. Porque imagina, ele tem um monte de material que ele não precisa, que está a ocupar espaço logístico, que ele tem que pagar armazéns para aquilo e que também ele já fez write-off porque o que ele tinha que tirar de saldo para aquilo, de retorno para aquelas vendas já foi feito. E na verdade tu estás a comprar um produto que tu não precisas, e depois tem aquela cena das marcas, por exemplo. Tu queres comprar uma mala de marca, mas vais comprar quando está em saldo. E tu achas que vais ser parecido às pessoas que usam as coisas de marca. Na verdade, aquilo é o que as pessoas que usam as coisas de marca nunca usariam. Tá, né? O ponto do saldo é exatamente esse. Tu vais adquirir um produto leftovers, na ideia de se parecer a alguém que, na verdade, o pessoal daquela classe desvalorizou aquele produto. E tu ficas com aquela bolsa, aquele tênis da Louis Vuitton a pensar que, this is great. Mas, na verdade, é o que o pessoal nunca usaria. Eu acho nice a forma como tu colocas a tua cena e principalmente como tu és ligado também à família, estás a ver? Certo. E família para mim é uma coisa muito importante. É o mais importante. Family first, all day, every day, estás a ver? Eu lembro quando eu dizia, eu tinha uma linha no meu tempo de rap que eu pus num som, eu disse, olha, só não sou número 1 porque a família vem primeiro, estás a ver? Vou roubar. Fica à vontade, porque eu era dope na caneta, Williams, confirmo. Não, podes falar. Sim, confirmo. Não, eu era... Vamos só depois passar um som aqui, sem freestyle, né, por enquanto, porque estou enferrujado. Mas como é que é a tua relação com a família? Eu sei que tu tens 2 filhas, lindas por sinal, tens uma esposa incrível, tu falas disso publicamente. Eu também tenho uma esposa incrível, a minha moranguinha é pá... Damn, aquela pessoa, Jimmy, pá. Mas tipo, fala-me um pouquinho da tua relação com a família e... Eu acho que parte tudo daí, na verdade, né? E eu acho que muitas das coisas que eu fiz na minha vida pessoal e na minha vida profissional, a minha primeira motivação sempre foi a família, estás a ver? E eu digo isto e já repeti isto vezes sem conta, que se eu não tivesse essa base familiar, essa estrutura e essa estabilidade emocional, provavelmente eu não tinha tido metade do sucesso que eu tive, estás a ver? Porque eu acho que é muito fácil tu deslumbraste e tu começares a levitar quando as coisas te correm bem e as pessoas gostam de ti, querem te abraçar e querem tirar fotos e tudo, mas no final há momentos, a carreira do artista é assim, ninguém é sempre o número 1. Extremamente volátil, tipo o mercado financeiro. Exatamente, são ciclos de emoções, né?
Então, nos momentos em que tu não estás fixe ou as coisas não correm como era suposto ou como tu estavas à espera, no final do dia, as pessoas para quem tu voltas são sempre as mesmas. Yeah. E são as tuas filhas e a tua esposa. Então, eu tenho perfeita noção que muitas das coisas que eu consegui fazer, muitos dos marcos grandes da minha carreira, partiram dali. Ou seja, aquilo foi a base e o sustento que é para depois eu desenvolver todas as outras coisas. E é o principal, no fundo, é o principal. Eu sempre penso, tipo, quando se tem família, a renda variável, principalmente no início da carreira, e tu já tens família há algum tempo, a tua filha mais velha está com quantos anos agora? 5 anos. 5 anos. Principalmente ali nessa fase da carreira que tu às vezes ficas meio sem saber que direção é que vai tomar e os empecilhos que acontecem. Ter uma renda variável e ter família, qual é o peso que isso traz para um artista? Porque o artista é aquela cena, nós vimos, por exemplo, na pandemia, tens que aprender a viver com a instabilidade, né? E eu, graças a Deus, tenho ali a minha esposa, essa mulher inacreditável. Foi com ela que eu aprendi a gerir o meu dinheiro. Nice. Porque antes de eu conhecer, eu trabalhava, quer dizer, estudei, tive uma profissão relacionada com a minha área de estudo, que é gestão de marketing, mas geria muito mal o meu dinheiro. E quando nós nos juntamos e fomos viver juntos, foi com ela que eu aprendi, primeiro, a gerir o meu dinheiro, a poupar o meu dinheiro e depois a investir. Nice. Isso eu aprendi com ela e tenho que lhe dar esse mérito. Nice. Uma salva de palmas para as mulheres incríveis que cruzam o caminho desses homens. Por isso é que eu te digo que ela foi uma peça-chave, uma peça muito importante naquilo que foi o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Tanto que a partir do momento que nós começamos a ter alguma liquidez e alguma capacidade de investimento, a ideia de investir foi dela, não foi minha, estás a ver? E foi a partir dali que nós começamos a desenvolver coisas que hoje são nossas e que nos pertencem e que felizmente são coisas de sucesso, né? Por isso esse input vem principalmente dela. As pessoas, por exemplo, quando olham as coisas já aconteceram, né? Elas não têm noção do resultado, elas não têm noção do que traz as pessoas até aqui. O que é que tu tiveste que arriscar para teres a carreira que tu tens hoje e para teres o sucesso que tu tens? O que é que tu tiveste que colocar na mesa? O que é que tu tiveste que deixar para trás? Os sacrifícios que tu tiveste que fazer e aqueles são mais vigentes, aqueles que tu sentiste mais? Eu acho que logo no início da minha carreira eu tive uma situação. Eu trabalhava numa empresa que era uma multinacional do têxtil e ganhava bem na altura. Mas quando eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida, eu percebi, ok, eu vou arriscar tudo o que eu tenho na música. Mas para mim não havia um plano B, aquilo tinha que funcionar de qualquer maneira. Então, o dinheiro que eu tinha na altura, que não era muito, eu decidi investir tudo na música, em fazer bons vídeos, gravar com qualidade, ter boas misturas, bons masters, comunicar bem a minha imagem e depois tentei subcontratar alguns serviços que pudessem amplificar o sinal da minha música, porque eu sabia que era ouvido num nicho do mercado. Mas sempre quis ser um artista de massas e sempre quis ser um artista que chegava a muita gente e atuar nos palcos grandes. Não tinha esses meios na altura, mas pensei, os recursos que eu tenho são estes, então como é que eu posso fazer para amplificar esse James sinal? Cameron tem uma frase que ele diz, se tu arriscares absurdamente alto e falhares, o teu fracasso ainda será melhor que o sucesso de todos. É muito mais fácil tu pensares em grande do que pensares pequeno, na verdade. Porque quando tu tens esse pensamento redutor, isso é altamente castrador, né? Agora, quando tu pensas em grande, tu não tens limites. Só pensas isso é verdade. Por exemplo, eu falo de bloqueios criativos também, eu acho que isso é uma cena importante. Eu queria ver na tua visão como é que isso funciona. Tem vezes que nós queremos criar conteúdo, queremos fazer coisas e tu tens a música em particular. Como é que tu reages aos bloqueios criativos? Isso tens, né? Porque tu és criativo para caraças. Tu és o dono da narrativa. Olha, esta aqui é a marca do Jimmy P. Só para vocês saberem já. Vim para mudar a narrativa. Eu acho que provavelmente também estou a mudar tipo ele. Então por isso é que eu estou aqui com esta brand. Comprei. Isso não é recebido nem nada. Verdade. Fui para o site, paguei, comprei, chegou, vim aqui usar. E é um produto tremendo, Jimmy P. Isso é uma qualidade. Estás a ver? Faz-me... Não, isso é tipo Balenciaga level. Tipo Kanye West shit e essas cenas todas. E eu estou mesmo bonito. Tipo, like a minha dama de manhã, quando me viu já, ela preparou já umas roupas, mas me viu, eu já vesti.
para não ter contestação. E ela disse, essa cena é dope, eu quero também um. Então vou já submeter uma ordem para também um tamanho para ela, porque isso é dope. Onde é que se encontra isso, Jimmy P? Se quisermos comprar agora. Podem aceder ao meu site www.jimmyp.pt e tem lá a loja com as peças todas discriminadas. Não. E tu tiveste a experiência de receber o pacote, né? Ou seja, com a embalagem. Mais uma vez foi a minha Lady Boss a conceber o produto. Não, então eu comprei com uma t-shirt e a qualidade, depois tu tens um QR Code lá que tu escaneas, te leva já no... Quer dizer... A experiência. Não, e depois eu vi que nós já temos pensado várias vezes em dizer, nós temos que criar alguma cena para o dinheiro limpo. Nós não temos merchandise nenhum, tá vendo? E eu tenho sempre observado, já fiz um contacto em Leeds com um brada e eu uso a cena dele também que é fixe, mas quando eu vi isso eu disse, ainda bem que eles vão ficar muito brada. The level shit, mas como é que tu lidas com a cena dos bloqueios criativos? Mãe? Então... É um bocado imprevisível, né? Eu acho que a única forma de tu contornar... Porque eu acho que a criatividade depende muito dos estímulos que tu absorves e depois como é que tu consegues traduzir esses estímulos em música, no meu caso. E há uma coisa que eu tenho, que eu acho que tenho a meu favor, que é a disciplina, né? Eu estou sempre a ouvir os meus beats. Quando estou a treinar, estou a ouvir os meus beats, as minhas ideias. Quando estou no carro, estou a ouvir as minhas cenas. Então, por muito que eu esteja bloqueado, eu estou sempre a forçar esse input a voltar a aparecer. E sei que quando vem, depois vem tudo de uma vez, né? Porque também tenho perfeita noção que se eu estiver a escrever uma coisa e aquilo não me tiver a soar bem, não me tiver a sair de forma natural, eu sei que eu também não tenho que forçar esse processo, né? Agora, sinto que o facto de tu teres disciplina, de seres metódico, de seres organizado, se tu estiveres, por exemplo, em cima de uma ideia durante muito tempo, pode não ser em contexto de estúdio, pode estar a correr, ou a andar, ou a treinar, e se estiveres sempre a ouvir aquilo, há de haver uma altura que aquilo volta e depois começa a fluir naturalmente. Isso é verdade. As minhas melhores ideias de negócios, e nós temos um volume de negócios grande e uma variedade tremenda, vêm nos momentos depois que eu fico com dificuldade de criar e eu forço a criação. Eu vou treinar, eu vou fazer alguma coisa. E é a melhor coisa que tu fazes. Até porque está provado cientificamente, eu não sei explicar como, mas quando tu treinas, são as endorfinas, tu libertas endorfinas e o teu cérebro começa a gerar essas ideias e esses pensamentos todos positivos até. Nice. Quanto artista independente, Jimmy P, artista independente, vende-se como um artista independente e se calhar por isso também consegue manter esse padrão de qualidade, porque não tem que prestar contas a muitas pessoas e sabe, por exemplo, eu estou a fazer um meu investimento, posso baixar o ROI por agora, o meu retorno por agora, mas sei que o meu nível de qualidade vai me levar a outro patamar, a outros palcos e tudo mais. Tu sempre foste independente ou em algum momento estiveste associado a uma label? Como é que surgiu isso? Eu fiz a minha carreira toda como artista independente, à exceção de 2016 a 2018, que estive vinculado a uma editora aqui em Portugal, que é a Valentino Carvalho. Mas só estive lá 2 anos também, porque senti que, na verdade, o que eu estava a trazer para cima da mesa era mais valioso do que aquilo que eles me podiam oferecer. E todos os resultados que estavam a acontecer, ou seja, o impacto que a música teve e depois comercialmente aquilo que estava a acontecer com a música, era um resultado de tudo o que já vinha de trás e do trabalho que eu e a minha equipa tínhamos vindo a fazer. Então por isso é que eu fiquei lá esses 2 anos e depois acabei por sair para voltar a ser novamente um artista independente e ter a possibilidade de controlar o processo do início ao fim. Como é que nós estivemos a falar isso anteriormente, falamos dos streams e falamos das plataformas digitais que existem para vender música, que hoje em dia já lá se foi a era dos CDs e agora as coisas são muito mais online. Como é que se ganha? Como é que o artista ganha dinheiro além dos shows? Que é para a gente saber isso. Como é que funciona? Tu tens se fores um músico minimamente organizado, digamos assim, tu tens várias fontes de rendimento, né? Portanto, tens os shows, como tu disseste. Dentro dos shows, tu tens a reprodução da música ao vivo, são direitos que vêm através da Sociedade Portuguesa de Autores, através da SPA, onde tu tens os direitos mecânicos e os outros direitos todos, da utilização da música em rádio, televisão, etc. Depois tens os direitos conexos, que vêm através de outra entidade. Tens o streaming, tens os endorsements, tens o merchandising. Assim de repente eles são assim, e depois pronto,
já falei do streaming, quando se estiveres vinculado às labels é uma realidade diferente. Mas grosso modo, e depois tens, tipo, se tu conseguires arrancar contratos fixes com empresas grandes ou com marcas, depois também tens esse lado. Mas isso, ou seja, tu tens essas, se tu estiveres organizado e tiveres a tua marca valorizada, né? Se tu fores um artista valioso e valorizado, à partida tu consegues ter essas fontes de rendimento todas bem articuladas. Nice. Porque eu senti que durante a pandemia, por exemplo, e isso foi no mundo todo, vários artistas ficaram com dificuldades, porque primeiro é que o artista tem aquela fama de não cuidar bem do dinheiro, porque você tem que investir no swag, tipo na banda tem bué de artistas que nós não vemos constantemente, porque se ele não tiver como ele não sai, tá? Porque ele tem só que pôr um grife duro para poder bazar no shopping, porque se não há dinheiro ele vai dizer, vamos ver broke, então ele fica um produto raro. E eu não sei se também é parte de estratégia, mas os artistas por norma consomem mais. Eu acho que não sei se é a influência do próprio meio e tem sempre esse padrão de que eu vou continuar a fazer música e vou continuar a ter. E durante a pandemia sentiu-se muito para a classe artística a dificuldade de ganhar dinheiro. E aí nós vimos vários artistas a irem para a internet também. E essa dificuldade aqui em Portugal ela existiu para muita gente porque 70% do rendimento dos artistas vem dos shows. E a partir do momento que isso não existe, só tens os outros 30%, que não é assim tanto na verdade, a não ser que tu sejas um artista que é muito viral, ou que é muito grande, ou que está estabelecido, né? Por isso é que essa dificuldade foi visível. Agora, eu acho que aí também cabe um bocado... Eu durante a pandemia, literacia financeira, zero. Eu comecei a aprender durante a pandemia. Nice. Comecei a ler, a ver uns vídeos e tal, e foi na altura que nós investimos também no negócio da Sílvia, e isso também me permitiu aprender e perceber outras coisas. Mas acho que é fundamental para um artista, para tu não entregares essa função na mão das outras pessoas, seres tu a teres o domínio daquilo que são as tuas finanças e a economia da tua carreira, né? Faz sentido. Porque senão é inevitável que depois as pessoas tomem decisões por ti e que tu sejas obrigado a tentar desfazer alguns erros que tu cometeste no passado. Porque eu sempre olho no sentido de que o artista é uma commodity. É igualzinho a uma commodity. Tu olhas para o preço do petróleo, tu estás a olhar para um artista. Às vezes o cachê está mais alto, né? Porque também a demanda é maior, mas depois tem aquela altura que tu passas um pouquinho a moda e tu vês os artistas aceitarem quaisquer shows, tipo os atores também a fazerem filmes que não deviam fazer. Olho para o Nicolas Cage, aquele Nicolas Cage, e tu vês o que é que ele está a fazer hoje em dia. Passa todo por um processo de gestão que é importante e dá a sensação que para o artista, como tu tens talento, na hora tu vais sempre conseguir fazer boa música. Mas a gestão por trás do artista acaba por ser o verdadeiro negócio da música. Exatamente. Estás a ver? E quando tu tens um artista que ele consegue fazer essa gestão eficiente, dá a sensação que ele está a durar uma eternidade. Conforme, por exemplo, acontece contigo. Tu estás sempre a trazer uma cena dope, estás a ver? Uma cena nova. Estás sempre com musicalidade. Tu já sofreste algum preconceito no meio artístico por causa da tua musicalidade? Porque... Obviamente que sim. Como é que tu lidas com isso? Não, hoje em dia tenho mais maturidade, não te vou mentir. Houve alturas da minha vida em que isso me incomodou. Mas, olhando para trás, eu acho que involuntariamente eu tive a coragem de seguir o meu caminho. Porque acho que é o que é mais difícil, é tu teres a coragem de escolheres o teu caminho, né? Porque muitas vezes toda a gente está a querer entrar no mesmo funil, estás a ver? Então tu tens este espaço e tens 1 milhão de pessoas a quererem entrar nesse sítio. Eu pensei, mas eu gosto de fazer esta música, sou este tipo de artista, eu acredito nesta visão da música, eu não tenho que querer entrar nesse funil, eu posso fazer a minha corrida ao lado. E acho que é tu tens a coragem de seguir o teu caminho e não fazeres o caminho dos outros, né? E acho que foi isso que eu consegui fazer e por isso é que de certa forma construí um espaço dentro da indústria musical, e acho que hoje em dia o nome Jimmy P já é representativo de uma marca, né? Quando falas em Jimmy é representativo de determinados valores, de uma determinada energia, de uma determinada forma de estar, e isso é uma coisa que é contínua e que vai se construindo. Isso também muito por causa da forma como tu pensas a vida, como tu pensas a arte e tudo mais. Eu gosto sempre de frases pensadas. Tem uma cena que se diz que é tipo,
a qualidade da tua vida tem a ver com a qualidade dos teus pensamentos, né? Amen. Isto é Marco Aurélio, não sou eu, tá? Imperador. E quando nós olhamos para as coisas desse jeito, eu fico bem satisfeito com a forma como tu te impões na tua própria arte. Até quando tu vens criar uma marca, por exemplo, como essa, Sim. existe uma história por trás disso. Tipo, nunca é um produto vazio, nunca sim. um ovo sem gema. Olha, eu e a Silvia temos boas vezes essa discussão, porque nós, quando tipo, vamos de fim de semana, os dois, ou acabamos sempre a falar sobre ideias de negócios e coisas que nós podemos fazer, onde é que nós gostávamos de investir, e é sempre uma coisa com que nós nos debatemos, que é, ok, mas qual é que é o propósito por trás disto? Temos esta ideia, mas estamos a criar isto porquê? Estás a ver? Porque às vezes não é só o produto, né? É toda a narrativa. Toda a narrativa. Toda a história que vem por trás. E isto no fundo é um produto que vem, obviamente, no seguimento do lançamento de um single e tudo mais, mas tem a ver com o momento que eu estou a viver na minha vida, que é precisamente esse, que é, eu não quero que seja ninguém a contar a minha história. Quero ser eu a escrever a minha história e ser responsável por aquilo que acontece, por aquilo que eu digo e por aquilo que as pessoas veem. Estás a ver? Não, isso é top. E eu costumo sempre dizer também que se tu colocas o propósito à frente do dinheiro, o dinheiro vem. Acaba por aparecer. É automático. Sempre que nós pensamos em fazer algo com foco em dinheiro, tu acabas limitando o teu pensamento criativo. Porque o dinheiro tu vês com números, tu vês numa planilha, mas o propósito é além da planilha. Tá E quando tu agregas valor a alguém, tu começas a perceber que essa é a melhor forma de vender. É orgânico. Sim. Porque tu ficas a agregar valor às pessoas, a mudar a vida das pessoas, a forma como as pessoas vêm. E se o teu propósito for fazer o dia das pessoas melhores, o dinheiro é consequência. Eu sinto isso porque nós, quando começamos o dinheiro limpo e começamos a criar conteúdo, nós de antemão definimos, nós queremos ser relevantes no sentido que nós ajudamos as pessoas, não na periodicidade com que nós fazemos os trabalhos. E isso faz toda a diferença, porque no fundo, e para já isso permite envolver-te de outra forma com as pessoas. Quando tu tens alguém que vai ter contigo e diz assim, estou enterrado em dívidas, como é que eu faço para sair daqui? A partir do momento que tu estás a usar o teu talento e o teu dom para mudar a vida dessa pessoa, olha, tu precisas fazer isto, e ao fim de X tempo aquela pessoa está livre dessas dívidas, isso vale mais do que todo o dinheiro que tu possas ganhar. De certeza. Mas vai atrair muito mais negócio de pessoas que vão querer ter esse mesmo retorno. Isso é verdade. Eu olho, por exemplo, atenção que o meu valuation é muito alto para cair aqui no estúdio. Tá bem? Eu olho, por exemplo, eu agora tenho alguém que faz gestão das nossas mídias, porque aconteceu uma situação, eu perdi uma mensagem que estava lá no Instagram, e depois de muito tempo eu fui olhar para ela, tipo 3 meses ali guardada nos arquivozinhos, e fui buscar, e era uma história de alguém que dizia que estava mesmo enterrado em dívidas, e que se ele não encontrasse uma solução, ele acha que se suicidava, porque ele tem filhos, mulheres e tudo mais. E eu, quando vi aquela mensagem, liguei-lhe, eu mesmo pessoalmente liguei para ele, conversamos, criamos um plano. Ele até tinha uma boa renda, só que as decisões erradas que a gente toma no passado, quando o volume de dinheiro é muito alto, dá-nos aquela sensação de que a situação vai ser contínua, vai ter sempre. E é irreversível, né? Exato, e nós pensamos que não vai existir escassez, só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos que entender que em tudo na vida existe volatilidade, e a volatilidade é a razão do sucesso das coisas. Certo. Porque imagina se tudo fosse constante e contínuo, onde é que íamos parar com isso? Estás a ver? E quando eu fui ver aquilo, fui observar, fiz um estudo do que ele possuía, e nós trabalhamos um período de 6 meses para traçarmos uma estratégia de liquidação das dívidas e depois organizar as finanças deles, colocar a família toda a fazer um esforço de 60%. Imagina o que é tu de repente viveres com 40% daquilo que tu possuis, vender ativos que eles possuíam, que eles nem viam como ativos e não sabiam. 6 meses nós liquidamos as dívidas e ele convidou-me para estar comigo, saiu de Luanda, foi para Leeds para sentar comigo. E a gratidão dele em dizer pessoalmente que, tipo, se não fossem vocês no dinheiro limpo, eu provavelmente hoje tinha deixado a minha família, porque eu não conseguia olhar para as consequências do que isso podia trazer para a minha família. Aquilo disse-me, eu vou continuar a fazer isso até o resto da minha vida. Isso é o propósito. Não é o negócio, é o propósito. E tudo o resto vem naturalmente. E quantas pessoas é que ele me recomendou
inúmeras pessoas. Nós temos agora vários clientes, nós fazemos gestão de carteiras, clientes de ticket altíssimo, que vieram dessa pessoa, que ele mesmo pegou na narrativa, agora narrativa não é mais uma palavra comum, não é uma que ele mesmo pegou em toda a narrativa, todo o processo e levou as pessoas e fez-nos inúmeras vendas e fez-nos crescer o negócio. Nem foram vocês a precisar de vender. Nem foi necessário fazer isso, estás a ver? E quando tu colocas esse propósito à frente, tu acabas tendo esse tremendo resultado que faz toda a diferença. E eu quero sempre dar bem parabéns pelo que tu fazes, obrigado, pelo que isso representa e tudo mais. Agora, Jimmy, se nós olharmos para números, qual é a tua visão para ti como artista? O que é que tu queres alcançar? O que é que seria o auge da tua carreira para ti? E vamos olhar para ti como um artista na fase dos 30 para os 40 ou já tens mais de 40? Ainda não cheguei aos 40. Porque eu acho que tu és uma espécie de Peter Pan, mano. Eu te conheço com essa cara já há muito tempo. Só que agora tem barba. Ainda estou a tentar deixar crescer a barba para ficar assim. Não, e onde eu vejo que tu e a Silvia, a tua esposa, estão juntos há muito tempo, é exatamente nas fotos de back in the days. Tu sem barba, tipo eu e a Ana, tipo, eu sem a barba, Jimmy. Epá, eu sou uma vergonha, brother. Eu fico um puto, mesmo um adolescente. E teve uma vez que eu tirei a barba, o lado da Ana ficava tipo, ela era minha mãe, ou cara, minha irmã mais velha. Eu disse, não, a barba tem que se manter aqui contínua e tudo mais. Mas onde é que tu te vês como um artista realizado? O que é que tu defines como teu objetivo final? Eu acho que eu estou numa fase da minha vida e da minha carreira em que eu estou mais preocupado com aquilo que eu deixo do que com aquilo que eu vou fazer daqui para a frente, estás a ver? That's dope. That's dope. Isso é top, isso é dope. Não, é verdade, porque eu penso, o que é que eu vou, que legado é que eu vou deixar? E isso quer dizer muita coisa, estás a ver? Sei que musicalmente eu já fiz muita coisa de que eu me posso orgulhar. Quando as minhas filhas crescerem, podem olhar para o meu percurso e dizer, porra, o meu velho fez isso. Mega proud, estás a ver? E agora, mas eu também penso numa coisa que durante este tempo todo, eu, por falta de informação e por falta de conhecimento, eu não desenvolvi a mim, que é esta questão da literacia financeira. Estás a ver? Eu sinto que eu estou nessa fase de tentar construir ferramentas para lhes dar algumas oportunidades que eu não consegui ter. Estás a ver? Só para dar... Sabes que tu és charmoso para caraça. Sabe o que é charme, Jimmy P? Não, vou te dizer, charme é essa capacidade de tu insultar as pessoas sem ofendê-las, estás a ver? É que tipo, eu estou aí a olhar para futuros, tu me falas do passado, do legado, como o apogeu da realização da tua própria carreira. Isso é charme, mano. Não é tipo, os teus óculos são foda, mano, não os óculos. Mas essa capacidade de tu, estás a ver, insultar sem ofender, mano. Isso é tremendo, isso faz todo o sentido e para mim isso significa muito. Não, porque eu acho que nós, eu e a Silvia, como um casal misto, nós temos muitas vezes essas discussões sobre as questões culturais que existem entre nós. E tu sabes, mano, nós temos um bocado esta coisa de essa ideia pré-concebida de que nós não sabemos gerir o nosso dinheiro, né? É mesmo cultural. E há uma coisa que é cultural e acho que cabe a nós também quebrar esse ciclo e darmos as ferramentas aos nossos putos, porque foi aquilo que nós conversamos no meu estúdio, quando estávamos a falar de autonomia, de liberdade e de não sei o quê, e tu disseste, mas ter liberdade é ter combo, na verdade. E isso, por muito redutor que seja, acho que não há nada mais verídico do que isso. Estás a ver? Só que nós somos educados a não pensar assim. Esse é um problema da África que é tremendo. É como se tu chegares e falares de dinheiro e tu chegares e ambicionares prosperidade, riqueza. As pessoas vão já te conotar como um indivíduo viciado porque o modelo de riqueza que nós possuímos não é inspirador. Exatamente. Nós estamos num país que se popularizou a expressão marimbondo, quando a pessoa tem dinheiro, porque nós associamos sempre a riqueza com o desvio do governo. E até tem uma piada que é do tipo, eu acho que eu sou um político, só que em vez de eu desviar o dinheiro para a minha carteira, eu desvio o dinheiro da minha carteira para sei lá onde, quando o Pipo vê, no final do mês nunca tem combo. Mas voltando aqui, a situação é que nós, por causa desse nosso modelo falho de riqueza, nós estamos preconcebidos na ideia de que ser pobre é o normal, ou que se está mais ou menos bem, está tudo bem. E quando tu perguntas a alguém, o que é que tu queres para o teu futuro a nível financeiro? Ele diz, eu não quero ser rico. Eu só quero estar estável. Só que estabilidade não existe. Não.
E acho que é um bocado desconstruir essa ideia, estás a ver? E as primeiras pessoas que eu conheci, conheci durante o Covid, foi o pessoal com quem eu comecei a comprar criptos e tudo, e comecei a tentar perceber e a aprender um bocado. Eles têm um mindset que eu acho bem interessante, porque entre eles, quando eles falam uns com os outros, eles não dizem... para já não usam expressões depreciativas, é logo a primeira coisa. E quando comunicam uns com os outros dizem, meu rico, estás a ver? Ou seja, tu só nesse mindset, tu já estás a posicionar naquela frequência em que o teor das nossas conversas há de ser sempre este. Exato. E depois, inevitavelmente, tu acabas a ser um produto do teu meio. Se tu estás no meio de pessoas que falam constantemente desses assuntos, que investem, que multiplicam, que fazem, é um bocado inevitável tu também seres essa pessoa. Estás a ver? E passa muito também pelo passado que nós temos. E nossa realidade em Angola é muito semelhante a outros países emergentes, tipo o Brasil, por exemplo. Em que, como nós vivemos períodos de hiperinflação, em que tu recebias o ordenado e tu tinhas que comprar alguma coisa porque depois da manhã o preço já ia disparar, nós criamos o hábito de encher a arca. Nós temos arca em Angola, estás a ver? Eu mesmo a morar na Inglaterra, eu também estava à procura de um espaço para pôr a arca e depois eu disse, what the fuck, eu tenho bastante esclarecimento para fazer isso. É um mindset. Por quê? Porque nós passamos nessa ideia de que guardar dinheiro é complicado, as pessoas têm medo de guardar dinheiro para depois decidir o que fazer. Sim. Tanto que quando perdem o emprego e são indenizados, eles ficam em pânico. Eu recebo várias pessoas que chegam até nós em pânico porque receberam $100 mil, $200 mil, 300... Eles ficam em pânico porque tipo, esse dinheiro vai desaparecer se ele ficar por aí um tempo. E essa cena da inflação, da hiperinflação, fez-nos tirar o dinheiro das nossas próprias mãos. Então nós criamos essa cultura e nós não conseguimos nos desligar disso até hoje. Então a pessoa recebe o dinheiro e ela tem que usar o dinheiro porque ela sente que o dinheiro ou vai perder valor ou vai desaparecer da minha mão. E se nós quando entramos para a mentalidade do investimento, começamos a perceber que essa é a melhor forma, de facto, de preservar o valor do próprio dinheiro. Que o dinheiro que eu ganho hoje não é o mesmo que o dinheiro que vai valer lá à frente. Certo. O dinheiro hoje sempre vale mais do que o dinheiro lá à frente. Portanto, nós temos que investir para fazer com que o dinheiro preserve o valor e multiplique. E essa é uma noção que nós, enquanto africanos, temos lack of it. Temos muita falta desse tipo de discernimento e isso é parte do nosso propósito. Mostrar às pessoas que na lei, independente de qual seja o teu background, tu podes te organizar o suficiente para teres uma vida boa ou então para que os teus que vêm lá consigam ter isso. Esse é que é o legado. Isso é que é o legado. E nós provavelmente somos a primeira geração de angolanos que vai deixar alguma coisa de facto para os seus filhos. Sem dúvida. Estás a ver? Porque nós viemos nesse processo de, tu nunca sabes o que é que vai acontecer, tudo preconcebido. Nós estamos na fase da desconstrução. Exato. De olhar para as coisas, isto aconteceu connosco, aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós. Nós não queremos repetir essa fórmula e queremos ensinar aos nossos putos. Nós fazemos quase inconscientemente esse exercício porque as nossas filhas, falamos abertamente com elas sobre isso. Eu lembro que em minha casa raras eram as vezes em que nós falávamos sobre dinheiro. Estás a ver? Na minha casa nunca falamos de dinheiro. Mas é verdade. E eu percebo e entendo o porquê disso não ter acontecido. Agora, nós fazemos isso. As nossas filhas estão sempre lá no escritório, no negócio da Sílvia. Vão lá absorver aquele ambiente. Elas vão aos meus concertos, estão lá no meu estúdio, para perceberem do que é que vive o negócio, como é que as coisas acontecem, né? Porque acho que se tu incutires essa mentalidade a uma pessoa, a uma criança, se tu começas a incutir esse espírito empreendedor, esse espírito de não ter medo de correr riscos, de fazer porque nós fomos educados da forma oposta, que é ter medo de cometer erros, né? De não tentar fazer as coisas, a aversão a tudo, né? E no fundo é isso que nós estamos a desconstruir, porque se tu começas a incutir esse tipo de mentalidade num miúdo que tem 5, 6, 7, 8 anos, quando ele chegar aos 15 ou aos 16, está a fazer coisas grandes já. Já está rotinado nessas dinâmicas todas. E sabes onde é que eu olho para o problema cultural de facto? Eu vou dar o exemplo do meu pai, por exemplo. Ele é empreendedor, nunca trabalhou para ninguém. O gajo esteve no topo, caiu e está-se a reerguer, fixe. E eu tenho os meus irmãos, 2 dos meus irmãos, 3 dos meus irmãos a morarem em Cape Town, a estudarem lá e tudo mais. E eu tenho alguns clientes que precisavam de ir para Cape Town. Eu precisava de alguém para lhes assistir direto em todo o processo. E eu pedi aos meus irmãos que fizessem isso. Meu pai não deixou. Estás a ver? Ele disse, eu ia-lhes pagar.
eles dão um dinheiro bom mesmo, tipo, por 3 meses, mas ele não deixou porque ele pensou, tipo, os miúdos começarem a ganhar dinheiro assim, vão se descurar do estudo, porque nós entendemos, apesar dele ser um indivíduo que fez tudo para ganhar dinheiro na vida dele, mas estava a cultura nos meus eu quero segurança, nos meus eu não quero correr risco. No entanto, nós não percebemos que para tu, de facto, adquirir riqueza, tu precisas de multiple sources of income, múltiplas fontes de renda. E se os miúdos começarem a perceber desde então que eu consigo ganhar renda a prestar esse serviço e eu posso prestar esse serviço, mas eu preciso ter organização e determinação para continuar a fazer aquilo que são os meus estudos e dar continuidade naquilo que eu estou aqui para fazer, ele tem mais facilidade de construir estabilidade. Estabilidade que não existe, mas fica muito mais fácil. Só que nós estamos sempre quadrados na ideia de que eu me formei, eu tenho que fazer isso, o meu filho vai fazer isso. E essa coisa de replicar o teu sonho nos filhos. Estás a projetar. Isso é projetar, exato. Isso é lixado. Os teus sonhos na vida dos teus filhos. E queres que eles sejam uma extensão da tua pessoa, né? E que os teus sonhos se concretizem através deles. Mas não tem que ser assim. Porque o pai africano, ele diz muito de que a minha vida vai estar completa quando eu tiver todos os meus filhos formados. Essa frase dói-me no peito, porque ser formado não é igual a ter futuro promissor. Não, eu acho que é um bocado essa ideia, e nós sabemos que nas nossas famílias formação ou tu tens um canudo é sinónimo de tu seres uma pessoa competente, mas a universidade não forma pessoas competentes. Não é o facto de tu seres formado, né? Tu és obrigatoriamente uma pessoa competente, muito pelo contrário. Tu precisas da experiência e do tempo no mercado de trabalho. Jimmy P, eu ficava aqui a falar contigo inúmeras horas e eu agradeço muito aqui a tua presença e tudo que tu nos passaste como experiência pessoal, da tua vida, da tua visão. Isso faz com que eu goste mais ainda de ti e todo mundo que te vê também sinta aqui esse teu lado menos rapper, menos rapper. Então eu agradeço muito a tua presença. Sei que tu és um investidor, agora sim, para terminar. Como é que tu investes o teu dinheiro? Só para que a gente saiba assim de forma, não precisa ser muito detalhado, mas o que é que tu tens a nível de investimentos? Primeiro eu comecei a investir em criptos, tive mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, na viagem das criptos. Depois, quando o mercado teve aquele pico descendente, retirei tudo, consegui ganhar algum dinheiro nessa altura. Mas pronto, como é um mercado muito volátil e eu também não tenho ainda o conhecimento e a disciplina para estar sempre a monitorizar, recentemente começamos a investir de forma regular no S&P 500. Começamos a meter todos os meses um valor mensal, que é para daqui a X tempo valer a pena. Eu na verdade digo sempre às pessoas que essa é a melhor forma de investir porque não tem erro. Porque não tem erro. Estatisticamente não tem erro. Se nós olharmos desde 1926, e essa é uma estatística de 1926 a 2016, o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve um retorno na ordem de 9,8%. Esse é 10%. Quando nós olhamos para o mercado todo da América, um retorno na ordem de 10%. Então essa é mais ou menos a margem. Ou seja, se tu fores investir e esqueceres, em média por ano tu tens isso. E tu vais fazendo aquela situação de dollar cost averaging, que é investir um pouquinho todo mês, para apanhar, por exemplo, momentos baixos como esse que estamos a viver agora, que é aquela cena de uns choram, outros vendem lenços. Nos momentos de crise, são os momentos que tu podes comprar mais barato. E esse é um momento ideal para vocês, por exemplo, são investidores em índices, aproveitarem, pegar na vossa reserva de oportunidade e fazerem aportes maiores. Pode não ser de uma vez, mas ir fazendo paulatinamente nesse período de queda. Porque quando eles anunciam recessão, os preços a caírem, é quando nós ficamos mesmo, ganhamos dinheiro de verdade. Porque o que tu compraste há um ano atrás era mais caro do que tu compraste agora. E essa possibilidade de comprar barato é que nos dá um retorno tremendo no futuro. E eu fico fascinado de saber que tu investes bem, estás em índices e depois também, se calhar, à medida que o tempo vai passando, vais ter mais ativos individuais. Mas por norma, isso é estatística. Tem um indivíduo que criou a Vanguard, que é uma das maiores corretoras do mundo, o John Bogle, e ele escreveu um livro que chama O Pequeno Livro dos Investimentos, que ele fala de índices. Ele foi o criador dos índices, na verdade. Ele olhou para o mercado e olhou para os gestores ativos de fundos de investimento e percebeu que eles cobravam uma comissão muito alta na tentativa de bater o mercado e nunca conseguiam bater o mercado. E ele foi o criador dos índices, que é, em vez de tentar bater o mercado, eu vou replicar aquilo que é a performance do mercado. E desde então,
quase nenhum investidor ativo tem um retorno superior ao dos Warren índices. Buffett diz que S&P 500 é a melhor cena para investir, Então quem somos nós? Quem somos nós? Jimmy, um prazer enorme. Diga-me ali onde é que as pessoas te encontram, nas redes sociais e tudo mais. Então, podem me encontrar no meu Instagram, Jimmy P Family First. Podem me encontrar no Facebook. Agora até criei um TikTok. Nice. Não é que eu dance, né? Mas Basta muitos cortes para o TikTok a sair daqui, não te preocupes. No meu TikTok, Facebook, YouTube e depois toda a informação complementar podem ter no meu site. jimmyp.pt. Nice. Nós encontras Dinheiro Limpo no Instagram, vais encontrar lá nós e eu, Euclides.Francisco1. O Euclides Francisco, eu já tentei comprar a conta, mas ele não responde a pergunta. Então esses gajos, eles criam um nome, desaparecem. Então procurem por Euclides.Francisco1 e fiquem connosco todos os dias. Nós somos o Dinheiro Limpo Podcast e é um prazer enorme ter convidados incríveis como o Jimmy P. Vamos juntos, sozinho é mais difícil, valoriza a sua renda conforme nós dissemos e hasta la vista baby, como disse o Boris Johnson antes de sair do cargo. Estamos juntos,